Ministro Marco Aurélio suspende prisão de condenados por sentenças sem trânsito em julgado. Suspensa a medida provisória que adiava reajuste de servidores públicos para 2020. Ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, é alvo de operação que apura crimes de corrupção e Caixa 2. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com pedido de busca e apreensão no Supremo Tribunal Federal depois que os empresários Wesley Batista e Ricardo Saldi afirmaram em delação premiada que Gilberto Kassab recebeu mais de 58 milhões de reais de propina quando era prefeito de São Paulo. Polícia Civil do Distrito Federal cumpre mandados em operação que investiga a venda de provas do concurso do Superior Tribunal de Justiça. O concurso teve 39.592 inscritos, que disputaram 15 vagas. Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e outras 14 pessoas são denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. E Supremo encerra ano judiciário com cerca de 125 mil decisões tomadas. Não há Suprema Corte no mundo com tantos feitos distribuídos a ela e sendo julgados pelos juízes. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal suspendeu a execução de pena de condenados em processos que ainda não transitaram em julgado. A decisão se refere a sentenciados com pedido de apelação que tenham sido presos antes do exame do recurso. Repórter Viviane Novaes, ao vivo, tem os detalhes. Oi, Viviane. Boa noite. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, o processo que não transitou em julgado é aquele que ainda não tem uma sentença definitiva. A decisão do ministro Marco Aurélio foi tomada numa ação declaratória de constitucionalidade movida pelo PCdoB. Segundo o ministro, a prisão preventiva só deve ocorrer nos casos em que se enquadram no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, quando for necessária para a garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Na decisão, o ministro Marco Aurélio levou em conta a presunção de inocência. Ele citou o artigo 5º da Constituição, que diz: ninguém será considerado culpado até a sentença final. E agora, no final da tarde, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com um recurso contra a decisão aqui no Supremo Tribunal Federal. Raquel Dodge disse que, abre aspas, a medida é temerária e desrespeita o princípio da colegialidade, uma vez que o plenário do STF já se manifestou por diversas vezes pela constitucionalidade da chamada execução provisória da pena. Fecha aspas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. E o ministro Marco Aurélio também expediu hoje uma liminar para garantir que a eleição para a mesa diretora do Senado seja aberta. Com a decisão, a eleição para o comando da casa não poderá ter voto secreto dos parlamentares. A liminar foi deferida a partir de um mandado de segurança protocolado pelo senador Lazier Martins. O senador argumentou que é relator de um projeto de resolução para alterar o regimento interno da casa e estabelecer o voto aberto e nominal para a eleição dos membros da mesa diretora. A decisão é provisória e cabe recurso ao plenário do Supremo. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF determinou buscas no apartamento do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, na capital paulista. A Polícia Federal apreendeu no local R$300 mil em dinheiro. Ao todo, foram 7 mandados cumpridos para apurar crimes de corrupção e Caixa 2. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com pedido de busca e apreensão no Supremo Tribunal Federal depois que os empresários Wesley Batista e Ricardo Saldi afirmaram em delação premiada que Gilberto Kassab recebeu mais de 58 milhões de reais de propina quando era prefeito de São Paulo. O dinheiro teria sido pago de 2 formas. Entre 2010 e 2016, Kassab ganhava uma mesada de R$350 mil por mês para adotar medidas em favor do grupo JF. Só neste caso, ele teria recebido R$30 milhões. Os outros 28 milhões teriam sido pagos ao Diretório Nacional do PSD, que na época era presidido pelo político, para que o partido apoiasse o PT nas eleições de 2014. Procurado, o ministro disse que está em Brasília e por isso não acompanhou a ação dos policiais
policiais em São Paulo. Sobre a acusação, afirmou que está tranquilo e à disposição do Ministério Público e da Justiça. Uma operação da Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão para esclarecer fraude em concurso do STJ. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, falou sobre a investigação na sessão de encerramento do ano judicial. Ele explicou que a investigação foi a pedido do próprio Superior Tribunal de Justiça e teve início quando a equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas do STJ percebeu o baixo desempenho de 10 servidores. Essas 10 pessoas é que estão sendo investigadas. Eu já reuni com a juíza, com o delegado dessa operação tempos atrás, que está sendo deflagrada hoje. A juíza entendeu que não era necessário prisão e hoje determinou a operação de busca e apreensão de documentos. E esses funcionários certamente serão afastados. Não afastamos antes para não prejudicar a investigação. A ação da Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca em vários locais do Distrito Federal. Os investigados foram aprovados no concurso realizado em 2015 pelo SEBRASP, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Eles ingressaram no STJ para exercer o cargo de técnico administrativo. A suspeita é de que tenham comprado os gabaritos das provas. O concurso teve 39.592 inscritos, que disputaram 15 vagas. Não tem nenhuma fraude no STJ com o departamento de pessoal do FTJ. A questão foi a empresa encarregada de fazer o concurso. Toda colaboração vem sendo dada pelo departamento, pela área de pessoal do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira a suspensão de medida provisória que adia o reajuste de servidores públicos de 2019 para 2020. Carla Lucena tem os detalhes. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O ministro Ricardo Lewandowski disse nessa decisão que com a chegada do recesso parlamentar, ou seja, do Congresso e também do STF e da Justiça, seria necessário suspender a eficácia dessa medida provisória para preservar os direitos dos servidores públicos federais e também evitar aí a consumação de uma prática aparentemente considerada inconstitucional. O ministro Ricardo Lewandowski atendeu nessa liminar um pedido feito pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social e também de outras entidades que alegavam que esse reajuste não poderia ficar para 2020 porque já tinha sido negociado com as classes. E olha só, então, na prática, o reajuste vai ter que ser pago aos servidores públicos já a partir de janeiro de 2019. 209 mil servidores públicos da ativa e 163 mil inativos, ou seja, que já se aposentaram, vão ter direito a esse reajuste salarial. A estimativa é de que este reajuste gere um impacto de 4,7 bilhões de reais nos cofres públicos. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e outras 14 pessoas. O grupo é acusado dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia será encaminhada ao relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Félix Fischer. O governador e parte dos denunciados estão presos desde o último dia 29 de novembro, quando foi deflagrada a Operação Boca de Lobo. Além da condenação dos envolvidos, Dodge também pediu que eles sejam obrigados a pagar indenização por danos morais no valor de 39 milhões de reais e que seja decretada a perda da função daqueles que estiverem ocupando cargos na administração pública. O Superior Tribunal de Justiça negou há pouco o habeas corpus do médium João de Deus, a decisão do ministro Nef Cordeiro. Ele também afastou o segredo de justiça do processo por entender que o Instituto não serve à proteção do autor de supostos crimes contra a dignidade sexual. A defesa de João de Deus entrou com recurso no STJ no início da tarde de hoje para tentar tirá-lo da prisão. O médium foi preso suspeito de abusar sexualmente de mulheres durante atendimentos espirituais em Abadiânia, no entorno do Distrito Federal. O advogado dele, Alberto Toron, já tinha entrado com pedido de habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Goiás, que tinha negado o pedido. João de Deus foi detido no domingo após se entregar à Polícia Civil. Ele está preso no núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital. Daqui a pouco, na última sessão plenária do ano, o presidente do Supremo divulga balanço dos trabalhos na Corte. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 100 mil processos.
20.293 originários e 80.144 recursais. Os ministros do Supremo se reuniram hoje para a última sessão plenária do ano. Na ocasião, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, divulgou um balanço de processos julgados na Corte em 2018. O Supremo Tribunal Federal recebeu mais de 100 mil processos, 20.293 originários e 80.144 recursais. Os ministros proferiram quase 125 mil decisões. 110.467 monocráticas e 14.508 colegiadas. 43 novos temas chegaram ao plenário virtual, 32 deles com repercussão geral reconhecida. Não há Suprema Corte no mundo com tantos feitos distribuídos a ela e sendo julgados pelos juízes como há aqui em nosso país, neste Supremo Tribunal Federal. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também fez um balanço da atuação do Ministério Público na Suprema Corte. De 1º de janeiro a 11 de dezembro de 2018, ajuizamos nesta Corte mais de 20 mil manifestações judiciais que asseguram a aplicação plena da Constituição. Acionamos o Supremo Tribunal Federal para que exerça seu papel de guardião da Constituição e posso assegurar à nação que o Supremo não tem vacilado no cumprimento deste papel, muito ao contrário, tem sido absolutamente célere. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, parabenizou os ministros por terem respondido aos anseios da sociedade ao longo de 2018. O papel de guardião vem sendo, de fato, desempenhado com absoluto respeito à Constituição, mas não somente o papel de guardião da Constituição da República, mas também o papel de guardião da própria democracia brasileira. Eu acho que isso também merece todo o registro aqui, em especial por parte de toda a advocacia pública e também a advocacia privada. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui e tem outras informações sobre o recesso do Judiciário que começou, né? Boa noite, Karina. Boa noite, Erika. Boa noite, Karina. Boa noite, Miranda. Recesso forense, férias dos ministros, como é que ficam os prazos dos processos aqui no Supremo? Esses prazos ficam suspensos, não correm nesse período de recesso, que começa amanhã, no dia 20, e das férias dos ministros, que vai até o dia 31 de janeiro, e são retomados a partir do dia 1º de fevereiro, quando já está marcado, inclusive disponível a todos no site do Supremo Tribunal Federal, a pauta de todas as sessões que irão acontecer no ano que vem no Supremo Tribunal Federal. E para o dia 1º de fevereiro já está marcada uma sessão solene em que não haverá julgamento de processos pela manhã, às 9 horas da manhã, para a instauração do ano judiciário. Então, a partir desse dia, já são retomados esses prazos que estarão suspensos a partir de amanhã. E no dia 1º de fevereiro, segundo a pauta divulgada pelo ministro-presidente Dias Toffoli, também haverá sessão plenária no período da tarde, na sexta-feira, com a retomada de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que se discute uma norma da Anvisa e trata sobre a possibilidade ou não de se colocar aromas e sabores nos cigarros. Então, pela manhã, a abertura do ano judiciário e no período da tarde, uma sessão que a gente fala que será uma sessão jurisdicional, efetivamente, com o julgamento. Mas, nesse período, os prazos ficam suspensos, correndo apenas alguns prazos previstos na lei ou no próprio regimento interno, algo bastante específico. Karine, quem responde pelos processos durante esse período de recesso do judiciário? Nesses casos em que houver pedidos de urgência, medidas cautelares, quem responde por o responsável, de acordo com o regimento interno da Suprema Corte, é o presidente Dias Toffoli. O presidente da Suprema Corte é quem responde. Inclusive, responde pelos casos urgentes de outros relatores. Então, fica sob a responsabilidade, isso vem descrito lá no artigo 13 do regimento interno, quais são as atribuições do presidente, dentre elas, resolver essas situações de urgência e emergência nos períodos de recesso e de férias dos ministros. Ontem foi divulgada a pauta com alguns assuntos que devem entrar
para discussão no plenário em 2019. Você destacaria alguns para a gente? Expectativa de julgamentos bastante complexos e que vai envolver a vida de milhares de pessoas, sem dúvida alguma. Um deles, como eu falei, foi essa retomada da ação direta de inconstitucionalidade sobre aromas e sabores nos cigarros. Será um dos primeiros casos a serem julgados. Mas outros temas bastante polêmicos, como a prisão em segunda instância e a execução provisória da pena, está pautado para abril. Um outro caso é a retomada de julgamento também sobre a descriminalização do uso da maconha, em que o julgamento já foi iniciado, está pautado para a retomada nesse primeiro semestre. Os limites constitucionais para que o presidente da República possa editar o decreto de indulto natalino, que agora no finalzinho do ano foi iniciado o julgamento, mas suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli e na questão de ordem um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Também, ainda para o primeiro semestre, o julgamento da possibilidade ou não da interrupção terapêutica do parto em caso de gestantes infectadas com o Zika vírus, que pode trazer todas aquelas complicações para o feto, como a microcefalia. Temas bastante interessantes e que devem ser analisados no plenário do Supremo Tribunal Federal e a sua constitucionalidade ou não, se estão de acordo com a Constituição ou não e se podem ser implementados no Brasil. Vamos aguardar. Você volta só 1º de fevereiro ou continua aqui com a gente? É possível que eu ainda volte no Jornal da Justiça. Até mais, então. Até breve, Karina. Obrigada. Representantes dos aeronautas e das empresas aeroviárias assinaram hoje a Convenção Coletiva de Trabalho para o período 2018-2019. Pelo novo acordo, os salários vigentes em 30 de novembro de 2018 serão reajustados a partir de 1º de dezembro, com um índice de 3,56%. Ficam mantidas todas as cláusulas sociais da Convenção Coletiva 2017-2018, sem alteração das regras sobre as diárias domésticas. Também ficou estabelecido que as diárias de alimentação internacionais serão pagas em dólares americanos ou na moeda local do país onde terminar o voo ou onde o tripulante prestar o serviço. A Convenção Coletiva de Trabalho foi assinada por representantes dos sindicatos das empresas aeroviárias e dos aeronautas. O texto foi submetido à Assembleia da categoria. Finalmente, hoje, finalizamos a convenção coletiva, renovando nos exatos termos e aplicando o NPC nas cláusulas econômicas e benefícios econômicos. Chegamos numa convenção equilibrada, boa para ambas as partes, e estou muito feliz por isso. As negociações entre os sindicatos foram mediadas pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. A nossa preocupação era, sem dúvida, ir ao extremo para encontrar uma saída. Porque imagine agora, se houvesse uma paralisação ainda que parcial, seria um transtorno enorme para a sociedade. O ex-motorista do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, não compareceu ao depoimento no Ministério Público Estadual do Rio, onde era aguardado na tarde desta quarta-feira. A informação do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, que não esclareceu, porém, se o procedimento foi remarcado. O nome de Fabrício Queiroz aparece no relatório do COAF, que integrou a investigação da Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Segundo as informações do documento, ele movimentou R$1.200.000 em uma conta bancária durante um ano. No período, recebia salário de R$23 mil por mês. E daqui a pouco, contribuição facultativa ao INSS. Existe a possibilidade de, mesmo aquelas pessoas que não estejam inseridas no mercado formal, não estejam trabalhando, elas podem contribuir. Quem não tem um trabalho, está em casa ou estudando para concurso, por exemplo, nem sempre contribui para a Previdência. E aí fica sem nenhum amparo ou auxílio previdenciário. Mas é bom saber que mesmo fora do mercado de trabalho, o recomendado é que o brasileiro contribua com o INSS. Foi por conta de um conselho do pai que Andréia, ao perder o emprego, decidiu contribuir com o INSS. Meu pai falou assim, nesse período de tempo que você vai ficar desempregada, você contribua para o INSS. É importantíssima essa conscientização.
Muita gente não imagina, mas contribuir com a Previdência Social é mais importante do que garantir uma aposentadoria. Benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte e invalidez só são concedidos para pessoas que contribuem com o Instituto Nacional do Seguro Social. Existe a possibilidade de, mesmo aquelas pessoas que não estejam inseridas no mercado formal, não estejam trabalhando, elas podem contribuir. Elas contribuem, então, como segurados facultativos. A legislação concede essa possibilidade. Então, suponhamos que eu fiquei desempregado, mas ainda tenho uma condição de prestar uma contribuição. Suponhamos que eu não esteja no mercado formal de trabalho. Eu também tenho que contribuir. Lembrando, cuidado com o mercado informal, porque o exercício da atividade remunerada, ainda que no mercado informal, ela faz com que você seja obrigado a contribuir. Atualmente, são 3 opções para a contribuição facultativa. A primeira é na condição de autônomo, que dá direito a todos os benefícios do INSS. O pagamento é feito por meio de guia mensal no valor de 20% do rendimento do assegurado. O valor é calculado a partir do salário mínimo até o limite de R$ 5.645,80. Na segunda opção, o assegurado mantém o direito aos benefícios, com exceção de aposentadoria por tempo de serviço. Nesse caso, todos os meses, o contribuinte paga 11% sobre o salário mínimo. E a última alternativa é para pessoas cadastradas no governo federal em programas de baixa renda. Quem está nessa categoria também não tem direito de se aposentar por tempo de serviço e o valor de contribuição mensal é de 5% do salário mínimo. Atualmente, R$ 47,70. Na hora de escolher o plano, esta economista alerta para prestar atenção nos detalhes de cobertura. É bom lembrar que o INSS ele não garante só o benefício da aposentadoria, como alguns regimes de previdência complementar que você acumula para a aposentadoria. Você tem uma possibilidade de acessar essa alíquota, dá direito a um salário maternidade, por exemplo, para essa dona de casa, dá acesso tanto para o microempreendedor individual quanto para quem se dedica ao trabalho doméstico, a um auxílio-doença, caso essa pessoa comprove que está impossibilitada temporariamente para uma atividade remunerada, e até mesmo aposentadoria por invalidez, caso comprove que essa invalidez seja permanente. Outro detalhe importante é que, se o trabalhador deixar de contribuir por mais de um ano, pode perder o direito aos benefícios. Em geral, ele dura 12 meses. Então, se você está numa situação de desemprego, se houve a interrupção das contribuições, fique sempre atento, porque se passar esse período, em regra, podem ter outros acréscimos, é possível que haja perda da qualidade de segurado. E aí a pessoa, se vier a sofrer um evento que lhe tire a capacidade para o trabalho ou uma morte, os seus dependentes ou ele mesmo restarão desprotegidos se não tiverem esse vínculo com a Previdência Social. Quem tiver dúvidas sobre a contribuição para a Previdência Social ou quiser checar o tempo de contribuição, pode acessar o site inss.gov.br ou ligar para 135. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a Adriana Cardoso. Boa noite, Adriana. Conta para a gente quais são as últimas de hoje. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente vai começar com uma notícia do STJ. O ministro Rogério Schietti Cruz negou habeas corpus de Rodrigues Neves, prefeito de Niterói. Ele foi preso semana passada suspeito de participação num esquema de pagamento de propina por empresários do setor de transportes e agentes públicos. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, entre 2014 e 2018, foram desviados mais de 10 milhões de reais dos cofres públicos. Na semana passada, a Câmara de Vereadores decidiu não abrir uma comissão processante que poderia cassar o mandato do prefeito. Por enquanto, ele está afastado das suas funções e está sendo substituído pelo presidente da Câmara, Paulo Roberto Matos Bagueira Leal. E aqui no STF, o ministro Marco Aurélio concedeu medida cautelar, suspendendo o decreto da Presidência da República, que estabeleceu o processo especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural, entre outros hidrocarbonetos fluídos pela Petrobras. E abrange os mesmos direitos em relação às empresas subsidiárias e controladas pela estatal.
O pedido foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, que alegou invasão de competência legislativa reservada ao Congresso Nacional. De acordo com o ministro Marco Aurélio, a ausência de lei aprovada pelo Congresso Nacional, mediante o devido processo legislativo, não oferece carta branca ao chefe do Executivo de regulamentar. Esse assunto ainda deve voltar a ser analisado pelo plenário no ano que vem. E a Justiça Federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, condenou 14 pessoas por associação para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. A cocaína vinha da Bolívia e era arremessada de aviões em cidades próximas a uma reserva indígena. Depois disso, a droga era negociada com compradores de São Paulo. E o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra 5 pescadores profissionais e donos de embarcação pela pesca irregular em Fernando de Noronha de um marlin azul. Essa espécie é ameaçada de extinção. A captura e a comercialização desse animal são proibidas por lei. Segundo norma da Aquicultura e Pesca da Presidência da República, se um marlin azul é fisgado vivo, deve ser imediatamente devolvido ao mar. E se estiver morto, deve ser doado à instituição beneficente ou científica. Esse caso em questão aconteceu em janeiro de 2017 e, de acordo com os depoimentos, o animal pesava 250 quilos, foi içado ao barco e morto após resistir por 4 horas. O giro termina aqui e eu quero lembrar você que, se você quer ver essas e outras notícias do Jornal da Justiça, é só acessar o YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Adriane. E agora nós vamos fazer um convite especial a você. Acompanhe o primeiro vídeo da campanha de fim de ano da TV Justiça. Ao longo da nossa programação e nas redes sociais, você confere a produção completa. A mensagem faz um convite para que todos nós possamos refletir sobre o papel de cada um na sociedade. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.